Mas antes vamos fazer aqui uma revisão daquilo que estudamos até aqui. Vimos que no capítulo 1 ao capítulo 2, o foco do apóstolo Paulo foi expor a teologia de Cristo, mostrar como a pessoa de Cristo é excelsa, é sublime, é preeminente. A segunda parte, capítulo 3 ao capítulo 4, encerrando a epístola, assim como Paulo faz com as suas epístolas no Novo Testamento, ele agora faz uma aplicação desta teologia na vida prática de todos os crentes. Então ele expõe a teologia de Cristo, a consciência de que Cristo é o Senhor, primeiramente quanto à pureza pessoal. Aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor não vão viver a vida cristã de uma maneira negligente, relaxada, muito pelo contrário, farão morrer a sua natureza terrena, buscando uma santidade pessoal. Depois Paulo aplica essa teologia na vida eclesiástica, mostrando como os crentes, no âmbito da igreja, devem viver as suas relações. E ainda pensando nisto, Paulo faz uma aplicação depois quanto à vida familiar. Primeiramente ele instrui as mulheres, depois os maridos, depois os filhos, depois os pais, mostrando que como os crentes devem se comportar, lidar com a consciência de que Cristo é o Senhor da sua vida. Depois Paulo mostra como este princípio, essa verdade deve ser aplicada nas nossas relações profissionais. Primeiro fazendo menção aos empregados, depois aos empregadores. Por fim, Paulo mostra como esse mesmo princípio, essa mesma verdade de que Cristo é o Senhor da nossa vida, deve se aplicar agora para os que estão de fora, ou seja, aqueles que não são crentes em Cristo Jesus e que, observando o nosso bom testemunho, devem assim ter simpatia, pelo menos pela nossa fé. O objetivo aqui é de que os crentes vivam a vida cristã, a teologia, de tal modo que as pessoas de fora então tenham oportunidade de conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. A última parte da sua argumentação tem a ver com o serviço cristão. Paulo mostra vários exemplos de homens que, ao seu lado, serviram no ministério de pregar o Evangelho, demonstrando e indicando como eles viveram, a fim justamente de mostrar para a igreja como a igreja também pode observar o seu testemunho. No último estudo, vimos esta aplicação da teologia de que Cristo é o Senhor na vida pública. Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho entre todas as nações e da mesma maneira ele se apresentou a Paulo agora ressurreto e o comissionou com a autoridade apostólica, todos com a incumbência de darem testemunho a respeito de Cristo mundo afora. A partir do testemunho dos apóstolos, todos os crentes são instruídos a divulgarem o mesmo testemunho aos que não são crentes em Cristo Jesus. É por isso que hoje temos a palavra nas nossas mãos, para nutrir a nossa fé, para santificar a nossa vida, mas também para divulgarmos esta palavra mundo afora, a todos os que estão em torno de nós. Paulo argumenta nos versos 2 ao verso 4 do capítulo 4, que primeiramente a igreja deve orar, deve se resignar às orações, buscando da parte de Deus a sua instrução, a sua bênção, a sua proteção e também orando por ele. Paulo, assim a igreja também deve orar pelos missionários, aqueles que estão consagrados, dedicados exclusivamente ao ensino da palavra de Deus. Segundo o argumento de Paulo se encontra no verso 5. Ele diz que, uma vez que a igreja se resigna à oração, se reserva à oração, ela deve anunciar a palavra, o testemunho, com as suas vidas e, por fim, com as suas palavras. É o que ele vai argumentar no verso 6 do capítulo 4, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Assim Paulo instrui a igreja a aplicar a consciência, o ensino sobre Cristo como Senhor na vida pública, como a igreja deve se comportar diante daqueles que não são crentes. Hoje o nosso estudo está baseado aqui no capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Esta é a primeira parte da última argumentação de Paulo, do último ensino do apóstolo Paulo. Esse ensino vai até o verso 18, mas hoje nós nos limitaremos apenas ao verso 11, sendo esta a primeira parte final, a penúltima parte da epístola. Vamos ler a passagem que diz assim, verso 7 do capítulo, verso 7 do capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim:
Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Esta é a porção da palavra de Deus que estaremos estudando nesta ocasião. Embora reconheçamos, meus irmãos, a importância do apóstolo Paulo na história da igreja, seu testemunho, sua teologia, não podemos deixar de observar os muitos cristãos dedicados que serviram como cooperadores em seu ministério. A tendência é de observarmos apenas o apóstolo Paulo, mas as Escrituras, elas nos permitem observar muitos que auxiliaram Paulo no seu ministério. Nenhum evangelista, pastor ou mestre, docentes da palavra, é capaz de desenvolver bem sua vocação sem o auxílio dos outros, pois, como Paulo mesmo disse, em 1 Coríntios capítulo 12, versos 24 e 25, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E a razão é que os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Um só corpo. E assim somos membros uns dos outros, é o que ele afirma em Efésios capítulo 4, verso 25. E o Novo Testamento faz menção de vários cooperadores do apóstolo Paulo. Paulo foi muito importante, mas também foi muito importante aqueles que deram suporte para o seu ministério. E como eu disse, o Novo Testamento faz menção de vários, e nós estamos aqui destacando apenas alguns. Primeiro, Barnabé. Barnabé foi aquele homem piedoso, cheio do Espírito Santo e de temor, que saindo da igreja de Antioquia, da Síria, onde havia um grupo de crentes crescendo e frutificando exponencialmente na fé e no serviço cristão, Barnabé então sai da cidade de Antioquia, vai até a cidade de Tarsos, não muito distante da cidade de Antioquia, ao encontro de Saulo. Naquela ocasião, então ele encontra com Saulo, leva para a cidade de Antioquia, e eles então se dedicam ao ministério do discipulado, do fortalecimento daquela igreja. Então Barnabé foi um cooperador muito importante para o início do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Antioquia. Bem sabemos que Paulo começou o seu ministério na cidade de Damasco. Depois ele foi para a cidade de Jerusalém e esteve pregando ali também. Só que ele sofreu um descompasso com os apóstolos em Jerusalém, e aí então ele foi para a sua cidade natal, a cidade de Tarsos. Mas depois, por influência de Barnabé, foi para a cidade de Antioquia e retomou o seu ministério na cidade de Antioquia. Então Barnabé foi um companheiro muito importante na história do ministério do apóstolo Paulo. Outro citado é João Marcos. João Marcos, primo de Barnabé, também foi um companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Silas também foi um outro companheiro, outro cooperador. Timóteo, que inclusive acompanha o apóstolo Paulo nessa epístola de Colossenses. Priscila e Áquila, este casal foi um casal que acolheu o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, e esse casal e o apóstolo Paulo trabalharam juntos, e depois foram servir com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Esse casal foi muito importante também na história dele. Sópatro, Secundo, Gaio, Trófimo, outros citados em Atos capítulo 20, verso 4, como tendo sido companheiros, cooperadores do ministério dele. Evódia e Sintique, duas mulheres que o apóstolo Paulo cita na epístola aos Filipenses, como tendo sido cooperadoras com ele no ministério do Evangelho. Essas duas mulheres foram muito importantes. Tito também, um jovem que serviu na ilha de Creta como pastor, para o qual depois Paulo enviou a sua epístola. Lídia, outra mulher
que, tendo sido evangelizada e batizada pelo apóstolo Paulo, apelou de uma forma muito dramática para que ela tivesse a honra de receber os missionários na sua casa. E diz o texto que eles ficaram constrangidos por causa justamente da generosidade e do amor daquela mulher. E eles foram hospedados na casa de Lídia. Logo depois, Paulo e Silas foram aprisionados e, saindo da cadeia, a primeira coisa que eles fizeram foram ir para a casa de Lídia. E Lídia os hospedou, Lídia os recebeu mais uma vez, porque aquela mulher foi um alento, foi um consolo, foi um incentivo, foi um apoio muito importante para o ministério de Paulo. Jason, que pagou um preço muito alto por ter recebido Paulo e Timóteo também na sua casa, lá na cidade de Tessalônica. Por causa disto, os judeus, unidos com homens maus dentre a malandragem, foram até a casa de Jason para buscarem o apóstolo Paulo e Timóteo. Não tendo encontrado esses missionários, arrastaram Jason, bem como outros crentes, para uma praça e os constrangeram ali publicamente, os obrigando a pagarem uma multa de forma injusta, porque ele hospedou o apóstolo Paulo. Foi um apoio, um suporte muito importante para o seu ministério. A Bíblia também cita, em Romanos capítulo 16, verso 9, Urbano, Estéfanas, Fortunato e Acaio, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 17, Epafrodito, um homem que foi enviado pela igreja de Colossos para ir até Roma e dar suporte ao apóstolo Paulo. E por causa disso, em Roma, ele foi acometido por uma grave enfermidade e quase morreu. De modo que Paulo envia Epafrodito de volta para a cidade de Colossenses, por causa não só do seu problema de saúde, mas também porque Epafrodito, ele, só de saber que a igreja estava sofrendo por ter tido a informação de que ele tinha adoecido, ele também ficou angustiado com isso. Tamanho apego que Epafrodito tinha com a sua igreja. Então Epafrodito foi um homem que cooperou com o ministério do apóstolo Paulo quando ele estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão. Filemon é outro também que Paulo descreve como tendo sido um cooperador. Filemon foi um senhor de escravos na cidade de Colossos. E Filemon foi uma pessoa que apoiou o ministério do apóstolo Paulo também. Além de pessoas, e aqui não estou citando todas elas, há muitas outras que poderíamos citar aqui, não podemos deixar de citar que algumas igrejas, conforme lemos em Atos capítulo 11, verso 8, outras igrejas apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. E talvez a mais destacada é a igreja de Filipos, que foi um suporte financeiro muito grande, não só pelo suporte financeiro, mas pelo afeto, pelo amor, pelo acolhimento que essa igreja ofereceu, uma igreja nova, recém-formada. Essa igreja ofereceu ao apóstolo Paulo acolhimento e também ofereceu a ele suporte financeiro. Quando ele sai da Macedônia e vai para a região de Acaia, chegando na cidade de Corinto, Paulo, ele teve que dar um jeito de trabalhar, porque a igreja, ela não ajudou, não cooperou financeiramente com ele, e ali ele trabalhou como fazedor de tendas, fabricando tendas para comercializar essas tendas e extrair daí o seu sustento enquanto pregava o evangelho. A mesma coisa que ele fez, por exemplo, na cidade de Tessalônica. E nesse período todo, tanto em Tessalônica como também na cidade de Corinto, a igreja que deu suporte para que Paulo continuasse o seu ministério de uma forma determinante foi a igreja de Filipos. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, lemos Paulo dando testemunho, por exemplo, de como a igreja de Filipos generosamente estava o apoiando, para instruir a igreja de Corinto a ser também generosa nas suas contribuições e no seu cuidado para com seus pastores e os missionários. Paulo fala isso, trata isso, citando o exemplo de Filipos, para encorajar a igreja de Corinto, que precisava aprender a lidar também desta maneira com as necessidades dos santos. De toda a história do apóstolo Paulo, somos testemunhas do quanto ele valorizava o trabalho em equipe. Paulo não trabalhou sozinho, muito pelo contrário, a história revela que Paulo esteve o tempo todo cercado de pessoas que o estavam dando todo o suporte, e do quanto Deus o abençoou, providenciando pessoas certas, nas horas certas, para atender necessidades inadiáveis que iam surgindo ao longo das suas experiências missionárias. Paulo saía
naquela confiança de que, chegando das cidades, as igrejas iriam acolher. E Deus sempre providenciou pessoas nas horas certas para atender necessidades precisas e inadiáveis durante o curso do seu ministério. Isso torna especial as últimas palavras de Paulo nessa epístola aos Colossenses, pois fez menção de várias pessoas que foram fundamentais para o progresso do seu ministério. Além do mais, e existem nesse testemunho que ele dá aqui no final, lições importantes que podemos extrair dos seus testemunhos, como exemplo de que reconheciam a preeminência de Jesus em suas próprias vidas, não apenas por confissão: Jesus é o Senhor da minha vida, não apenas por confissão, não apenas por demonstração oral, mas especialmente por serviço cristão em demonstração da sua fé, por obras, como esses homens demonstraram na prática que Cristo era de fato o Senhor das suas vidas. E isso aqui é muito importante, pois inspira as nossas vidas. Então, pensando nisso, nós estamos estruturando essa passagem, verso 7 até o verso 18, essa última parte da epístola, da seguinte maneira. Primeira parte, recomendações que ele faz do verso 7 até o verso 9, àqueles que se dedicariam, receberam a missão de serem mensageiros. A segunda parte, saudações. Veja como começa o verso 10: saúda-vos, e aí ele vai começar a falar sobre a saudação, os cumprimentos que alguns homens estavam oferecendo para os crentes em Colossos. Então, saudações, verso 10 ao verso 14. Nós temos aqui em saudações 3 histórias ou 3 categorias de experiências cristãs que Paulo demonstra na citação dos nomes dos seus companheiros. A penúltima parte, versos 15 até a parte B do verso 18, nós encontramos instruções finais. No verso 15 ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. Paulo dá instruções aqui finais, veremos os detalhes na nossa próxima oportunidade. Por fim, parte C do verso 18 é a bênção final, que Paulo simplesmente diz: a graça seja convosco, encerrando assim esta epístola. Então nós vamos ver cada uma dessas divisões na passagem que está diante de nós. Hoje, o nosso foco será aqui essa primeira parte e uma parte do segundo argumento que nós já mencionamos. As recomendações, verso 7 ao verso 9. Homens que foram mensageiros. Homens que, tendo reconhecido Cristo como o Senhor das suas vidas, eles se dedicaram ao ministério de proclamar o Evangelho, de atender à orientação do apóstolo Paulo. Vamos ler novamente a passagem que diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Veja, o foco é comunicação, mensagem. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento. Mais uma vez ele está fazendo menção de mensagem, da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então aqui Paulo cita 2 pessoas, homens que foram mensageiros, e as recomendações que ele deu a estes homens. A epístola aos Colossenses, ela foi originada na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. O livro de Atos termina no capítulo 28, mostrando que Paulo tinha sido julgado e ele foi sentenciado a cumprir uma prisão domiciliar. Ele cumpriu essa prisão durante 2 anos e ele teve que pagar pela casa que ele esteve preso. Então, neste período em que ele esteve preso na cidade de Roma, além de ter pregado para muitas pessoas, ele teve a oportunidade de escrever essa epístola e remeter nas mãos de Tíquico para a cidade de Colossos, para a igreja de Colossos. E isso aconteceu por volta do ano 60 e 63, neste período de 2 anos, foi entre 60 e 63. Tíquico esteve com Paulo desde que esteve na Ásia.
Diz o texto em Atos capítulo 20, verso 4, sobre aqueles que Paulo levou consigo para a Ásia, e ali é citado pela primeira vez o nome de Tíquico. Ele é citado também em Tito capítulo 3, verso 12, como tendo sido um cooperador do apóstolo Paulo nas suas viagens, tendo sido deixado também na cidade de Éfeso. É o que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, onde continuou servindo como mensageiro da palavra, cooperando com o ministério do apóstolo. Veja, ele foi um obreiro, um mensageiro por um tempo lá na cidade de Éfeso. Além de Colossenses, esta epístola, Tíquico recebeu o encargo de levar outra epístola aos Efésios. Ele estava em Roma quando Paulo confiou a ele a responsabilidade de levar essas duas epístolas às igrejas, tanto Colossenses como também Efésios. É o que nós lemos na epístola de Efésios, capítulo 6, versos 21 ao verso 22. Veja a responsabilidade que ele teve como aquele que estava portando a palavra, e levar esta palavra para as igrejas. As duas epístolas chegaram ao destino, em primeiro lugar, pela providência de Deus, através deste homem que cuidou delas com máximo zelo. Máximo zelo. Esta é uma das razões porque temos estas duas epístolas disponíveis até o dia de hoje. Imagina se ali, na fonte, no berço, tendo recebido essas epístolas, se ele perdesse essas epístolas, se ele extraviasse essas epístolas, não chegaria até as igrejas, não causaria um impacto e não teríamos até hoje o testemunho que temos nas nossas mãos. Então, olhando lá para trás, Paulo estava impedido de ir até Colossos, mas Tíquico foi o portador desta mensagem até as referidas igrejas. Veja a importância de Tíquico na história do ministério de Paulo como cooperador. Veja como o corpo de Cristo funciona. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, comissionado diretamente, pessoalmente pelo Cristo ressurreto, ninguém tinha uma autoridade semelhante à do apóstolo Paulo, mas Paulo estava preso, e ele teve agora que ser auxiliado por homens como Tíquico, que recebeu o encargo de levar essas epístolas. Foi assim que Paulo descreveu aqui nesta passagem: irmão amado e fiel ministro. A palavra ministro que aparece aqui é a palavra no grego diáconos, que significa servo. Ele foi um servo fiel. Aquele que você dá uma incumbência, você dá uma tarefa, você dá uma instrução, você dá uma orientação e ele cumpre cabalmente, nem menos nem mais. Ele foi um servo fiel. E Paulo continua dizendo: e conservo no Senhor. A palavra conservo é uma palavra grega que é sindulos. Sim é uma palavra grega que significa junto, unido, tá? E dulos significa escravo. Ao que tudo indica, pelo significado da palavra, que Tíquico era um escravo unido. Unido em qual sentido? A outros escravos, a outros servos, a outros dulos que serviam ao mesmo Senhor. Por isso que ele diz conservo. Paulo se via como um servo do Senhor, e Tíquico foi um conservo, ou seja, unido com Paulo na missão de servir o Senhor das suas vidas. Por isso que os nomes desses homens que são citados aqui até o final da epístola, eles têm uma implicação muito importante para tudo aquilo que Paulo está tratando desde o início do capítulo 3. Como o Senhor da nossa vida, como essa consciência, essa convicção de que Jesus é o Senhor da nossa vida, afeta o nosso procedimento, afeta a nossa vida pessoal. Para uma tão grande responsabilidade de levar essas epístolas, Paulo confiou a Tíquico, por possuir todas essas qualidades, a tarefa de levar as informações aos crentes colossenses, e ele diz que ele recebeu dois propósitos: dar conhecimento da situação do apóstolo e de Timóteo, porque ele diz: eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Nossa em quem? Paulo e Timóteo, conforme lemos no início da epístola. Timóteo está com ele. E também
confortar, quando ele diz e alentar o vosso coração, a palavra alentar que aparece aqui na palavra grega, no texto grego, é parakaleo. Para é uma preposição que significa junto, e kaleo é o verbo chamar. É a ideia de chamar uma pessoa para próximo de si. Você estar próximo e assim confortar e encorajar aquele que está se sentindo desanimado, sozinho, inseguro. O parakaleo é esse conforto, é esse consolo que se faz próximo de alguém, É por isso que Tíquico está indo em direção aos crentes de Colossos. Sua missão foi a de ser um mensageiro, mas um mensageiro destinado a confortar as pessoas, não apenas transferir informação, não apenas comunicar a palavra, mas confortar, estando próximo, estando junto. É totalmente diferente participarmos de um culto, participarmos de um estudo bíblico expositivo pela internet e quando nós estamos juntos. Daí porque a nossa insistência, daí porque o nosso apelo, em dias em que podemos ainda nos reunir como igreja para estudarmos a preciosa palavra de Deus, chamando as pessoas, venham à casa de Deus, vamos cultuar a Deus juntos, vamos estudar a palavra de Deus juntos, porque o conforto, o consolo é algo que se sente quando estamos próximos uns dos outros, e ele fez isso com a máxima fidelidade. Ele também elogia nessa passagem Onésimo como fiel e amado irmão. É a mesma descrição que Paulo faz de Tíquico. Lá em cima, no verso 7, Paulo diz, irmão amado e fiel ministro. Agora, com respeito a Onésimo, no verso 9, ele diz, fiel e amado irmão. Paulo os vê na mesma condição. E este é um testemunho impactante de redenção. Por quê? Ele foi um escravo inútil a Filemon, o seu senhor. E por isso ele fugiu para Roma, mas que pela graça salvadora de Deus ele se tornou útil. Paulo é quem diz em Filemon verso 11, que ele foi inútil a Filemon, mas que agora ele se tornou útil, tanto para Filemon como também para ele. E ao que tudo indica, Paulo faz um joguinho de palavras aqui, porque a palavra Filemon, esse substantivo Filemon, significa proveitoso. Onésimo, ele não foi proveitoso para o seu Senhor, mas agora, porque Cristo é o Senhor da sua vida, ele é útil, diz Paulo, tanto para ti como também para mim. Agora ele é proveitoso, agora o nome dele faz sentido. Veja como a conversão, a salvação, a mudança de paradigma, a transformação da maneira de enxergar a vida, tendo Cristo como Senhor da nossa vida, da nossa agenda, dos nossos hábitos, dos nossos valores, das nossas relações, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Onésimo foi um servo que não obedeceu ao seu Senhor, mas se tornou um crente resolvido a retornar e corrigir a sua conduta, porque seus valores foram corrigidos. Nós não corrigimos a nossa conduta enquanto os nossos valores não forem corrigidos. Nós podemos até entender a palavra de Deus, mas isso não significa que os nossos valores estão sendo transformados pelo entendimento da palavra de Deus. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas ainda não experimentou uma transformação de valores, uma mudança na maneira de enxergar a vida. E é por isso que, mesmo estando na igreja, domingo após domingo, quarta após quarta, mesmo tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nas redes sociais, na internet, de todas as maneiras, continua vivendo da mesma maneira, porque enriquece o entendimento, mas ainda não sofreu transformação de valores na vida. Ouve e de uma maneira fria e calculista continua menosprezando o ensino da palavra de Deus e vivendo como se nada tivesse acontecido. Onésimo, ele foge de Colossos. Se você abrir o mapa da sua Bíblia, você vai descobrir a distância foi muito grande. Tudo indica que Onésimo ele fugiu para uma terra muito longe, de Colossos até Roma, para nunca ser encontrado. Mas ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. E ali, com a sua vida transformada, agora Paulo o envia novamente ao seu Senhor. Ele tem que voltar. E Onésimo, ele aceita voltar para corrigir aquilo que ele fez de errado diante do seu Senhor.
porque os seus valores foram corrigidos primeiramente. E ele foi perdoado por Deus. Então, o retornar para Filemon implicava em buscar também o perdão de Filemon. E Paulo escreve uma carta específica, pessoal a Filemon, intercedendo por Onésimo, na expectativa de que Filemon o acolhesse, o recebesse, não como escravo, como ele diz na epístola, mas agora como irmão caríssimo. Irmão caríssimo. Ou seja, o retorno de Onésimo significou uma busca pelo perdão. Ele foi perdoado por Deus e ele precisava reparar a sua relação com o seu Senhor. Que testemunho maravilhoso quando Paulo chama aqui de fiel e amado irmão. Notemos que Paulo fez considerações muito importantes. Uma relacionada à sua fidelidade ao Senhor, fiel. A outra relacionada com a sua nova condição em Cristo. Agora ele é irmão. Agora ele não é um escravo, um servo, um empregado que nós tratamos como não sendo parte da nossa família. Porque quando Paulo descreve Onésimo como sendo irmão, Paulo está dizendo que Onésimo é como membro da família, a família de Deus. E ele deve ser tratado agora por esta nova condição. Do mesmo modo, quando se dirigiu pessoalmente a Filemon, Paulo diz na carta a Filemon: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. É o que ele diz nos versos 15 a 16 da carta a Filemon. Ele se tornou fiel e amado irmão. Além do mais, Paulo fez questão de destacar que ele era de entre os crentes em Colossos. Lendo essa passagem, parece que isso não tem muita importância, mas isso tem muita importância, irmãos, diante de tudo que Paulo já está argumentando aqui. Ele era um escravo e havia na igreja quem era senhor de escravos. É o caso de Filemon. Quando você vai lá para a carta de Filemon, você descobre que na casa de Filemon se reunia uma igreja, um grupo de crentes. E Filemon tinha como escravo, como servo, Onésimo. E agora Paulo está destacando que ele, como fiel e amado irmão, é do meio de vocês. Ele é daí, ele é da relação de vocês, é da história de vocês, é da memória de vocês, é das experiências de vocês. Esta última referência é muito significativa, porque na igreja do Senhor não deve haver tratamentos distintos por haver distinções sociais. Toda igreja tem distinções sociais. Pessoas instruídas, outras nem tanto. Pessoas que são abastadas, outras nem tanto. Você tem várias classificações socioeconômicas dentro de uma igreja. E isso é inevitável, isso é reflexo da maneira como nós lidamos com as responsabilidades na vida, a maneira como muitos de nós temos oportunidades, não pelo nosso esforço, mas oportunidades que nós recebemos, na vida. E nós temos as nossas qualificações pessoais, os nossos dotes, as nossas habilidades, e isso é natural, somos seres únicos, distintos, e vamos ter, portanto, experiências diferentes na vida. Muitos, mesmo se esforçando, não vão alcançar um status socioeconômico que outros já têm, inclusive sem nem muito esforço. Então, essa é a realidade da igreja. A igreja tem várias classificações sociais, várias. De etnia, de cor, de raça, de instrução, de posses, essas distinções estão aí. Mas a lição que nós aprendemos é que, embora haja tantas diferenças dentro da igreja, nenhum irmão deve ser tratado de uma maneira distinta. A pessoa mais pobre deve ser acolhida e amada como a pessoa mais rica, não importa. Do jeito que nós abraçamos os ricos, nós abraçamos os pobres. Do jeito que nós oferecemos atenção àqueles que são mais instruídos, nós devemos dedicar tempo e atenção àqueles que não são tão instruídos e carecem da nossa atenção. Não pode haver. Então Paulo está dizendo, ele é fiel e amado irmão, e ele é do meio de vocês. Ele é do meio de vocês. Segunda parte aqui do nosso estudo são as saudações que Paulo começa a fazer, no verso 10 até o verso 14.
Nessas saudações nós temos aqui 3 classificações, como eu já mencionei na introdução. Homens que foram consoladores. Paulo primeiro trata sobre homens que foram mensageiros. Agora, verso 10 ao verso 11, homens que foram consoladores. Nós vamos nos limitar até esta parte. No próximo estudo nós daremos continuidade quando Paulo trata sobre homem que foi destacadamente de oração e depois homens de contraste. Ele faz citação de 2 homens que começaram muito bem, mas que tiveram destinos diferentes mais adiante. Nós vamos ver isso depois. Então, vamos nos limitar aqui a essas saudações, iniciando pelos versos 10 e 11, onde ele destaca homens que foram consoladores. Ele diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles, os 3, têm sido o meu lenitivo. Como eu disse, nessas saudações, Paulo, verso 10 e verso 11, destaca homens que foram consoladores. Veja como o senhorio de Cristo impacta de uma maneira agora a vida desses homens, tornando-os consoladores do apóstolo Paulo. Vamos começar por Aristarco. Diz o texto bíblico que ele era macedônio de Tessalônica e crente em Cristo, muito comprometido com a pregação que ouviu em Éfeso por parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele morou durante um tempo na cidade de Éfeso e ele teve a oportunidade de ouvir o evangelho, assim como também aconteceu com Epáfras, pastor da igreja de Colossos. Os 2 tiveram a oportunidade de ouvir a pregação bíblica, o testemunho do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. A conduta de Aristarco, a conduta de fé e prática, contrariava a idolatria local. Quando nós vamos para o texto bíblico, nós lá em Atos vemos que ele tinha uma conduta conhecida da cidade. Quando estoura o tumulto, quando estoura a confusão, por causa da pregação do apóstolo Paulo, eles vão num teatro em busca atrás, dentre outros, de Aristarco. Por quê? Porque Aristarco já tinha um testemunho conhecido de que ele acreditava em Jesus Cristo, que é chamado no texto lá no testemunho de Atos, de o caminho, e ele tinha uma postura, portanto, contrária de incentivo à idolatria. Então, por causa dessa confusão criada por um idólatra chamado Demétrio, que comercializava nichos de Diana, deusa dos Efésios, a principal divindade dos Efésios, o que Demétrio fez? Ele começou a fazer uma mobilização na cidade, dizendo que a pregação do apóstolo Paulo estava desmerecendo os deuses dos Efésios, e se isso acontecesse, continuasse acontecendo, eles teriam prejuízos comerciais, porque ninguém mais ia se interessar pelos nichos de Diana e outros utensílios idólatras que eles estavam fabricando para poder vender. Então tinha que sufocar o testemunho de Cristo na cidade, para que eles não perdessem ganhos comerciais, para que eles não perdessem terrenos, não perdessem lucros. Então Demétrio conseguiu criar uma turba, conseguiu criar um grupo de pessoas que se revoltaram e começaram a gritar na cidade: viva Diana dos Efésios, Diana dos Efésios. E assim eles conseguiram fazer toda uma muvuca, um tumulto, uma confusão. Um homem conseguiu criar toda essa confusão, e por causa disso eles foram arrastados do teatro e expostos publicamente e para serem julgados. Quase que Aristarco perdeu a sua vida por causa do furor dos revoltados. É o que nós lemos em Atos capítulo 19. E mesmo assim, Aristarco não negou a fé. Ele não negou a fé. Ele resistiu firme. Ele foi companheiro de Paulo em sua terceira viagem missionária. Mesmo texto que nós lemos aqui antes, a respeito de Tíquico, ele foi levado também pelo apóstolo Paulo para a Ásia. E com ele navegou para Roma. É o que nós lemos, capítulo 27, verso 2. Ser companheiro de Paulo na prisão indicava pelo menos uma possibilidade dentre 3 que eu estou citando aqui: atender a um pedido de auxílio. Todas as referências que eu trago aqui são referências de Paulo preso
nessa mesma ocasião, primeira prisão, não, nem todas as referências, né? Filipenses, Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. 2 Timóteo foi na sua segunda prisão. Mas todas as referências que eu trago aqui é de Paulo preso. E nós temos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 25, e em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, Paulo fazendo pedidos enquanto preso. Por exemplo, ele pede para Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 13, para que depressa fosse ao seu encontro e levasse dentre os pergaminhos capa, para que ele pudesse suportar o frio. É um auxílio. Então, estar com Paulo na prisão tinha um contexto, atender algum pedido dele, alguma necessidade pessoal que ele tinha. Outra possibilidade é servir como escrivão. São os amanuenses, aqueles que se dedicavam à escrita. Boa parte dos escritos paulinos foram registrados por amanuenses, e Paulo apenas fazia a sua assinatura. Ele diz: a saudação é de próprio punho, como por exemplo ele cita em Gálatas. Então Paulo está mencionando que havia alguém que estava registrando para ele os documentos, como por exemplo Lucas, é o que nós lemos em 2 Timóteo 4,11, preso em Roma. Paulo diz: apenas Lucas está comigo, porque Lucas foi aquele médico dedicado que registrou a epístola para ele, muitas das suas epístolas. Então havia um contexto de estar com Paulo preso, era quando se servia como escrivão. Uma outra possibilidade, e aqui é uma possibilidade muito grande, ser encarcerado com Paulo por causa de ter pregado o Evangelho. Nós lemos o testemunho, por exemplo, de Silas, em Atos capítulo 16, que por ter pregado o Evangelho junto com Paulo, os dois foram presos. E aí nós temos aquela história do carcereiro, quando as cadeias foram abertas, e o carcereiro desesperado, achando que sofreria uma grande pena por não ter guardado os prisioneiros, e ao tentar investir contra a sua própria vida, Paulo então o surpreendeu dizendo que estavam todos ali e não precisava fazer aquilo que ele estava intencionado de fazer. E Paulo preso com Silas, cantando, e o carcereiro vendo tudo aquilo. Quando Paulo e Silas foram libertos da cadeia por uma ação soberana da parte de Deus, o carcereiro falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ou seja, o que eu preciso fazer para ter essa fé que vocês têm, essa alegria que vocês têm, que mesmo sendo humilhados e privados na sua liberdade, vocês estão cantando hinos. E aí Paulo disse: você precisa crer, tendo pregado para ele e para sua família, você precisa crer e será salvo tu e a tua casa. Qual é o contexto da companhia de Paulo ali, companhia de Silas com o apóstolo Paulo? Silas estava pregando o Evangelho e por causa disso também foi preso. No Império Romano não se podia pregar contra César, contra a idolatria, não poderia afrontar as crenças e as tradições dos gregos, e a pregação do Evangelho estava rompendo grilhões, e muitas pessoas estavam deixando a idolatria, como nós lemos, por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que os crentes estavam abandonando os seus ídolos para servirem um Deus vivo e verdadeiro. E por causa disso, muitos foram presos por causa do Evangelho. Então, de uma ou outra, Paulo diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E uma dessas possibilidades, com certeza, justificou a prisão de Aristarco. O que se percebe na história de Aristarco é que ele foi um companheiro fiel, um irmão que pela mesma fé que Paulo pregava em Cristo, estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele ouviu o Evangelho, Paulo agarrou, levou com ele para a Ásia, e Aristarco foi um companheiro fiel com ele. Estava em Jerusalém, quando de Jerusalém viajou com Paulo, conforme já mencionei em Atos capítulo 27, para a cidade de Roma, e lá ficou preso com o apóstolo Paulo também. Aristarco não negou a sua fé, permaneceu firme, e isso foi um consolo para o apóstolo Paulo. Se passar por situações tão dramáticas, tantos medos, tantas incertezas, e você ter um companheiro fiel do seu lado, dizendo: não se preocupe, eu estarei com você em toda e qualquer situação, isso foi um consolo para o apóstolo Paulo. Outro nome que Paulo cita é Marcos. Ele era primo de Barnabé e companheiro na primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 12, verso 25, nós lemos aqui a história do apóstolo Paulo, de Marcos sendo citada pela primeira vez, a intenção
de Barnabé de ter Marcos junto com ele. A igreja em Jerusalém se reunia na casa dele. Aqui é capítulo 13, tá? Capítulo 13. E a igreja de Jerusalém estava se reunindo, os crentes, na casa da mãe de Marcos. Atos capítulo 12, verso 12. Embora Marcos tenha abandonado a missão na Panfilha durante a primeira viagem missionária e se tornado motivo de desavença, de discórdia entre Barnabé e Paulo, porque ele se resolveu voltar para casa, eu não vou enfrentar isso aqui de jeito nenhum, e Paulo ficou muito furioso, e Barnabé vai puxar a sardinha para quem? Para o primo dele. Então houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, e aquela desavença foi muito positiva em certo aspecto. Por quê? Porque eram dois gigantes andando juntos, Paulo e Barnabé, e depois disso Barnabé foi para uma direção e Paulo foi para outra direção, e assim o evangelho expandiu-se mais exponencialmente. Então, quando Barnabé, na segunda viagem missionária, se preparando para sair, para confirmar as igrejas, Barnabé resolveu trazer Marcos novamente com ele. E Paulo não concordou com isso. Paulo disse que não era justo, porque ele havia abandonado a missão na Panfilha, havia abandonado o trabalho missionário no meio da jornada. E Paulo não considerou justo levá-lo novamente para uma outra missão. Só que na ocasião desta epístola, Paulo o reconheceu como cooperador. É isso que nós lemos em Filemão capítulo 24, verso 24. Filemão faz parte das 4 epístolas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 epístolas, elas foram remetidas pelo apóstolo Paulo na mesma ocasião, quando ele estava preso em Roma. E lá em Filemão, ou seja, na mesma ocasião da epístola a Colossenses, Paulo cita Marcos como sendo o seu cooperador. O seu cooperador. E mais tarde, na última epístola, mais ou menos 1 ano e meio depois que ele sai da prisão, da sua primeira prisão em Roma, mais tarde, na segunda epístola, capítulo 4, verso 11, segunda epístola de Timóteo, Paulo diz que ele é útil para o ministério. Ele diz: traga consigo Marcos, porque ele é útil para mim no ministério. Olha como o coração do apóstolo Paulo se emudeceu. Ele fez uma revisão sobre a importância que foi Marcos para o seu ministério. E ele diz: ele foi meu cooperador e ele é útil para o meu ministério. Notamos o afeto e zelo de Paulo para com ele, ao recomendar que, se fosse até Colossos, que os irmãos o acolhessem. E ele tem um parêntese aqui: sobre quem recebeste as instruções. Alguma informação chegou na cidade de Colossos a respeito de Marcos. Ele recebeu alguma informação. Talvez é uma possibilidade de que Marcos, indo até Colossos, pudesse não ser muito bem recebido. Razão porque Paulo está dizendo: se ele for ter convosco, acolhei. Por que Paulo está enfatizando isso? Senão por causa de uma possibilidade de Marcos não ser bem recebido. E nisso nós vemos Paulo, apesar da sua tristeza, da sua frustração lá atrás na sua primeira viagem missionária, ele demonstra afeto e zelo para com Marcos. Além destes, Paulo citou aqui, por fim, em último lugar, Jesus, Yoshua. Esse nome era um nome comum, um nome judeu comum. Era um nome comum. Javé salva. Também conhecido por justo, como diz o texto. Justo também era um nome comum. Justo também era um nome comum. Aliás, nós temos em Atos, se eu não me engano, entre aqueles que foram sorteados, para escolher aquele que haveria de ocupar a vaga de Judas, que traiu Jesus, havia dentre o nome de Batista um nome justo. Era um nome que era conhecido, era um nome judeu também muito comum, muito conhecido, tá? É isso que nós lemos aí nos textos de Atos 1, 23 e Atos 18, verso 7. Esses 3, para encerrar, Aristarco, Marcos e Justo, eram judeus literalmente, como diz Paulo, os da circuncisão. E aí nós não sabemos se eles eram da circuncisão por nascimento ou por proselitismo. Serem gregos,
como gregos, como gentios, eles foram circuncidados, se ingressando na religião judaica, se tornaram judeus por proselitismo. Por isso Paulo faz menção a eles como sendo judeus. Todos foram cooperadores pelo reino de Deus e todos serviram o missionário como lenitivo, ou seja, como conforto, consolo e alívio. Essa palavra que está aí, paregoria, é a única menção que nós temos em todo o Novo Testamento. É uma palavra que é como um sinônimo de paracaléu, de conforto, de consolo. Tá? Mas a ideia que essa palavra traz, o particular que essa palavra traz, é alguém que alivia a carga, é alguém que mitiga, que alivia. Você está carregando algo muito pesado e aí você está com as pernas já tremendo e vem então aqui todos esses homens, Aristarco, Marcos e Justo, e fala: Paulo, deixa-nos ajudá-lo a carregar essa carga. É nesse sentido que essa palavra é usada aqui no texto grego. Para concluir, resumindo aqui o nosso estudo até agora, temos nessa passagem uma galeria de heróis cristãos na história. Homens que foram mensageiros: Tíquico, o crente que serviu os outros, verso 7 ao verso 8. E Onésimo, o crente que buscou corrigir seu passado, verso 9. Homens que foram consoladores: Aristarco, o crente companheiro nas provações, verso 10. Marcos, o crente que se redimiu, verso 10 também. E Justo, Jesus, o justo, o crente que consolou, cooperando, não só com blá blá blá, ele cooperou, ele foi um participante das provações do apóstolo Paulo. Todas as suas histórias se encontram fundamentadas nos registros do Novo Testamento. Seus nomes não foram citados aleatoriamente ou sem intenção. Pelo contrário, oferecem lições de vida sobre como pensar e buscar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, conforme Paulo descreve em Colossenses capítulo 3, verso 2 ao verso 3. Temos aqui um esboço de como viver a vida cristã, tendo Cristo como Senhor das nossas vidas. Que Deus, à luz deste testemunho, edifique a nossa vida, nos santifique, corrija a nossa maneira de enxergar a vida cristã e faça de cada um de nós crentes fiéis e amados, dedicados ao serviço cristão, por reconhecermos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado demonstrados por cada um de nós, ao nos permitir, nesta oportunidade, conhecermos um pouco mais a Tua Palavra e extrairmos dela as lições que devem ser aplicadas a cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado por nós, ó Pai. Nós Te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo pela luz da Tua Palavra neste mundo rodeado de trevas. Dá-nos ousadia para Te servir. Dá-nos, ó Deus, a disposição de alma e amor pela Tua obra, para nos colocarmos à disposição e abraçarmos a causa do Evangelho como sendo uma causa pessoal, assim como nós observamos aqui no testemunho desses homens. Nós oramos por isto, Pai, pois Tu és o Deus da nossa vida e o Teu Filho é o Senhor da nossa vida. Nós oramos assim, por intermédio dele, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.